Aqui no YouTube você encontra os contos de Afonso Maria, que fala sobre o amor e a fé. O conto de hoje tem como título O Amor Nos Surpreende. Marcos era um dos 5 irmãos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Morava juntamente com sua família na fazenda. Marcos tinha certa postura e gostava de se vestir bem. Geralmente entrava na rede social. Certo dia, ele estava no Facebook. De repente, uma mulher lhe pediu amizade. A foto mostrava uma linda mulher. Isso chamou muito sua atenção, mas em sua página não havia ninguém conhecido. Nesse caso, é bom tomar cuidado. Nos dias de hoje, pode ser complicado ter amizade com quem não conhecemos. Na noite seguinte, assim que ele ligou o computador, lá estava ela, provavelmente esperando sua decisão. Ele a contemplava, mas, outra vez, não disse nada. Isto foi durante 3 dias. Na terceira noite, ele decidiu que ia aceitá-la como amiga. Logo que aceitou sua amizade, ela mandou mensagem. Ele respondeu, e assim continuaram conversando. Ela era muito educada e carinhosa. Marcos se mostrando muito seguro. Num certo momento, ela disse que era hora de dormir e teria que desligar. Ele concordou. Na noite seguinte, voltaram a se falar. Ela disse que era americana, mas morava na Síria. Falou que fazia parte do exército e estava na Síria em missão de paz. Ela falava bem o idioma português. Marcos achou lindo seu trabalho, mas pensou, aquela conversa era verdade ou não? Ele achou meio estranho, mas não argumentou nada. Após alguns dias de conversa, ela disse que estava gostando muito dele e queria se casar com ele. A conversa ficou muito estranha. Marcos tinha 28 anos e não estava afim de casamento. Mesmo assim, todas as noites falavam. A conversa de casamento foi esquecida, mas após alguns dias, ela voltou a falar sobre casar. Ela disse que tinha vontade de sair do exército e trabalhar como psicóloga, mas para deixar o exército teria que se casar. Ele achou meio estranho, mas não comentou nada. Após dias, ele achou melhor sair fora. Aquela história estava muito confusa e, na verdade, não ia virar nada. Começou a descartá-la. Passava dias sem falar com ela. Ela reclamou das atitudes dele, mas ele disse que estava muito longe um do outro. Ela acabou aceitando e nunca mais se falaram. Havia um tio do Marcos que morava na França, o Júlio. Ele era irmão de seu pai. Certo dia, o Júlio veio passear no Brasil. Estava de férias. Evidente que ficou na casa do Marcos. Já no fim das férias, Júlio estava pronto para o retorno e convidou Marcos para conhecer a França. Marcos lhe agradeceu, mas disse apenas não. Mas Júlio insistiu. Falou sobre Paris, a cidade onde ele morava, e tantos lugares lindos que existem lá. Os pais de Marcos incentivaram o filho, dizendo que seria bom. Marcos havia terminado a faculdade de agronomia e estava compenetrado nos negócios de seu pai, mas resolveu ir com seu tio para a França. E 2 dias depois estavam voando. Assim que chegaram na França, Marcos quis conhecer a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame. Seu tio o levou. Marcos estava deslumbrado com tudo. Marcos era católico e a religião fazia parte de seus princípios. Perto de onde seu tio morava, havia uma igreja. No domingo, ele resolveu ir à missa, mesmo sem entender o idioma. A igreja era perto. Por isso resolveu ir sozinho. Seu tio trabalhava
e sua tia tinha seus afazeres. Dias depois, Marcos havia saído e na volta resolveu entrar numa igreja para uma pequena oração. O sol brilhava, mas dentro da igreja a visão era turva. Também as luzes estavam apagadas. Assim que entrou na igreja, se ajoelhou, fechou os olhos e iniciou sua oração. Mas ao abrir os olhos, notou uma companhia. Provavelmente era alguém como ele que fazia a oração. Mas era uma mulher e lhe pareceu familiar. Isso o deixou encabulado. Ele continuou suas orações, mas precisava ter certeza se a conhecia ou não. A curiosidade foi crescendo e Marcos resolveu firmar mais a vista. E parecia mesmo que a conhecia de algum lugar. A mulher também o olhava muito. Marcos abaixou a cabeça, tentando lembrar de onde a conhecia. Mas aquilo parecia loucura. Por uns 10 minutos, eles se olharam, mas nenhum tinha coragem de ir até o outro para certificar-se. Entre tantos pensamentos, ele se lembrou da mulher que havia conhecido no Facebook. Aquilo deu um nó em sua memória e teve vontade de sair correndo, mas teria que descobrir se era ela mesma. Não podia continuar com aquela dúvida. A distância que eles estavam devia ser uns 10 ou 15 metros, mas a luz dentro da igreja era pouca e não lhe esclarecia absolutamente nada. Mas Marcos pulsou a mente e assim pôde notar que era mesmo a Liz. Nesse caso, o melhor seria ir até ela. Mas quando ele se levantou, ela também se levantou e veio até ele. Marcos estava deslumbrado com a beleza daquela mulher. Ele a conhecia só por foto. Nessa hora, os dois perderam a voz, mas estavam comprovados quem eles eram. Liz conseguiu falar e, olhando bem nos olhos dele, perguntou: "Você é o Marcos?" Ele disse sim. Eles estavam dentro da igreja, mas mesmo assim se abraçaram. Resolveram sair da igreja para conversar e se entenderam. Agora o difícil era explicar para seu tio o que aconteceu. Poderia ser uma história bonita, mas tinha muitas coisas para serem explicadas. Marcos se revestiu de coragem e foi falar para seu tio. O amor é assim. Cria história, passa por caminhos encantadores, mas é o amor que chega de repente, sem avisar, sem pedir licença, vai penetrando no coração, na mente, se aposta de tudo e fica bem aceso como uma chama arrasadora, ardente, mas que faz bem. O amor transforma a vida, acaba com a solidão, alimenta a alma e dá vida ao coração. Quando estamos amando, nossos pensamentos voam, flutuam. Liz fez questão de explicar tudo para o Marcos e seu tio, o motivo dela estar ali. Mas tudo foi compreendido. Poucos dias depois, Marcos voltava para o Brasil. Aliás, seu retorno já estava programado. Liz quis vir com ele, mas ela tinha compromisso na França. Ela era psicóloga e atendia numa clínica, mas disse-lhe que viria depois. Liz estava decidida a se casar com Marcos, inclusive agora que eles haviam se conhecido pessoalmente. Ela não queria perdê-lo de vista. Marcos estava feliz por encontrar Liz, mas ainda teria que resolver algumas coisas. 3 meses depois, os dois estavam no Brasil e na igreja se casando. Assim termina mais uma história construída pelo amor verdadeiro.